Rádio Tamandaré, 100% Jesus, 11 horas e 15 minutos. É aquela hora do textuário, da palavra de Deus, aquela hora que a gente se alimenta mais um pouquinho daquilo que Deus tem reservado para nós, que são coisas boas, maravilhosas. E é claro que a gente precisa a cada dia receber mais de Deus, não é? Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em João, capítulo 11. João, capítulo 11 e o versículo 6. João, capítulo 11 e o versículo 6. Diz assim: Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. É este versículo que eu quero colocar aqui hoje como base do que vamos falar, do que vamos trazer, do que Deus nos dirigiu para este dia. João, capítulo 11, versículo 6. O silêncio de Deus. O silêncio de Deus, irmãos, normalmente nos incomoda. O silêncio de Deus nos deixa ansiosos. O silêncio de Deus nos deixa preocupados. Qual caminho que devemos seguir? O que devemos fazer? Para onde devemos trilhar? E com isso nos traz ansiedade, preocupação, se estamos atendendo à vontade de Deus. Essa passagem é muito conhecida, pois já preguei inclusive algumas vezes, não sei se aqui na Rádio Tamandaré já, mas em outras emissoras, em alguns cultos são selecionados esse texto, e hoje o Senhor me leva para esse texto, o silêncio de Deus. O silêncio de Deus. E agora? O que fazer? Como devo me portar? Para onde eu devo ir? Veja que a palavra, o nome, o silêncio de Deus já não é bom de sentir o silêncio, de perceber que continua em silêncio. Às vezes a gente está precisando tomar uma decisão rápida no nosso tempo e queremos que Deus nos responda de imediato. E Deus continua em silêncio. Será que Deus confiou o silêncio dele a mim e a você? Ah, missionária, mas eu não queria o silêncio de Deus. Eu queria que Deus me respondesse na hora que eu perguntasse. Sabia que o silêncio de Deus tem um significado? Que o silêncio de Deus muitas vezes são respostas. Pense apenas naqueles dias de silêncio absoluto, na casa em Betânia. Há algo comparável àqueles dias em sua vida? Deus pode confiar em você desta maneira? Ou você vai ficar reclamando, indagando, perguntando, murmurando, mostrando que não está entendendo? Será que você já teve diante de Deus chorando por algum motivo e não teve resposta? Nenhuma resposta audível, algo que perceptível? Será que Deus falou e você não ouviu? Porque não estava dentro da vontade dele? Será que Deus respondeu, mas a resposta não foi a que você queria? Pergunto novamente. O silêncio de Deus, e agora? Quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, ele ainda demorou 2 dias no lugar onde ele estava para poder se relocar, sair do lugar que ele estava para o outro lugar. Para ele sair de onde ele estava para ir para Betânia, para chegar lá onde estava
Lázaro e a família, 2 dias, imagino eu, que Marta e Maria ficou desesperada. Que atitude tomar? O que fazer? O mestre não chegou. Será que Deus, ele confiou o silêncio dele a você de um modo mais íntimo? Talvez ele já deu uma resposta e você não quer entender, não quer aceitar? Será que Deus, ele viu que você poderia resistir a uma revelação ainda maior do que apenas a resposta que você queria? Porque a Bíblia diz que quando Jesus chegar ao local, na casa de Lázaro, na casa de Marta e Maria, a primeira coisa foi Marta dizer: mestre, já fazem 4 dias que ele morreu, já tem mau cheiro, e tu não chegaste. E ainda disse: se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O silêncio de Jesus, da resposta dele para Marta e Maria, trouxe pavor. Chegou a doença de Lázaro e ele faleceu. Mas escuta, o tempo nada significa para Deus, porque ele é o Senhor do tempo. Talvez alguém olhou e disse, quando as irmãs de Lázaro disse: 4 dias já que ele morreu e tu não chegasse. Quando a notícia chegou para Jesus, passou 2 dias para ele se locomover de lá até lá, para chegar. Mas presta bem atenção. Será que quando você pede pão, ao invés disso, Deus vai te dar pedra? Será que, de repente, ele deu uma pedra e hoje você descobre que ele lhe deu o pão da vida? Que ele não deu uma pedra a você, ele deu um pão da vida? A palavra do Senhor, ela esmiuça a penha. Qualquer coração de pedra vai entender o que eu vou dizer agora. Olha o silêncio de Deus. E agora, o que é que eu faço? Algo maravilhoso do silêncio de Deus é o fato de sua tranquilidade ser contagiosa. Quando Deus está em silêncio, parece que a gente está meio que anestesiado. Eu não sei se você já passou por essa experiência. Eu sou assim, quando eu faço um sacrifício por algo, jejum, 3, 4, 5 dias, não direto, ininterruptos, sem interromper não. Eu tomo água, outra hora eu como um pão, tudo pouquinho, né? Aquele jejum total eu faço no último dia. E a gente vai orando, vai jejuando, vai buscando e parece que Deus não está ouvindo. Ou então a gente pensa, será que ele me ouviu? Mas quando a gente começa a jejuar, buscar de verdade o conhecimento da parte do Senhor através da palavra do jejum, porque como disse Jesus, a casta que só sai através do jejum e da oração. Quando a gente começa a entender que o silêncio de Deus também é resposta, vai chegando uma tranquilidade, irmãos, que nem explicar a gente sabe. Eu sou um pouco ansiosa, reconheço. Quando Deus me promete algo, eu fico querendo logo receber. Mas em sua palavra ele nos garante e diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam ao todo, em tudo conhecidas diante de Deus. E às vezes eu me sinto assim, extremamente confiante. Extremamente entendendo que eu sei que ele me ouviu. E o que o seu silêncio testifica que ele me ouve. Que ele está ouvindo tudo. Enquanto você mantiver a ideia de que Deus respondeu a tua oração de uma forma silenciosa, mas até isso lhe traz tranquilidade, o Senhor continuará te abençoando, independente de tu entender que a resposta dele foi silenciosa. Independente de tu achar que a resposta dele, tu não entendeu nada.
Enquanto você entender que ele vai fazer e que ele nunca deixará de lhe dar a graça do seu silêncio, Jesus Cristo traz entendimento para mim e para você de que a oração que a gente faz para ele é uma glorificação do seu Pai. Então ele lhe dará o primeiro sinal de sua intimidade para com você, que é o seu silêncio. Mas tem um hino que diz assim: o silêncio de Deus incomoda você. Mas o silêncio de Deus traz a resposta, tem um significado. Tem uma resposta, aleluia, que vai trazer tranquilidade, porque a gente aguarda que o Lázaro doente fosse curado antes de morrer. Mas o milagre que Jesus tinha para fazer era muito maior. O milagre que Jesus tinha para operar não era curar um doente, mas era um morto que ele ia ressuscitar. Deus, ele age de uma forma diferente da nossa. O tempo para ele, olha, não significa nada, como já falei. Para ele se faz um dia, se faz 2, se faz 10 anos, se faz 20 anos, se faz 15 anos, se faz 1 ano. Para ele não quer saber. O tempo, a hora exata está na mão dele. Deus, ele nem chega adiantado, nem chega atrasado. No tempo de Marta e Maria, Jesus tinha que chegar enquanto Lázaro estava doente. Aí Lázaro morre, fazia 4 dias. Agora que Jesus chega, no pensamento humano, chegou a morte, não tem mais jeito. Mas você está falando com aquele que é dono do tempo. Aquele que é dono das horas, aquele que faz o relógio do sol de acaso voltar. Aleluia, aquele que faz com que, aleluia, tudo que é humano seja assustador quando ele dá uma resposta. Quando Deus dá uma resposta, irmão, é tão extraordinária que o homem humano, ele nunca vai entender. Eu estava vendo essa semana a passagem da viagem de Paulo, quando ele sobrevive o naufrágio. Fica na ilha, chega na ilha, vai acender o fogo, a víbora morde a mão dele. E já tinha alguém aguardando fazer efeito, dizendo que alguma coisa este homem fez para julgar. Mas o veneno da víbora não tem efeito na vida de Paulo, porque Paulo estava fazendo a vontade de Deus. Irmãos, tem livramento. O silêncio de Deus é resposta. O tempo para Deus não é nada. Porque quando Deus quer agir, não importa se já morreu, não importa se está sem solução, não importa se humanamente falando não tem mais jeito, não importa se alguém olhou e disse, oxa, aí alguém até diz isso, aí só Deus. É Deus mesmo, irmão. Porque o homem não vai conseguir agir, o homem não vai conseguir fazer, mas Deus pode. A gente costuma pregar para as pessoas uma fé que muitas vezes, na hora da prova, na hora do silêncio de Deus, a gente não tem essa fé. A gente olha para o irmão e diz, persevere, busque, ore, Deus vai responder. Mas quando é conosco, a gente logo murmura. É como tem um hino que eu canto que diz assim, suporte e aguente, são palavras fáceis de falar. Mas quando a prova é conosco, começamos logo a murmurar. Será que Deus me esqueceu? Não me veio e nem me escutou. Mas a palavra final vem de Deus e Ele já assinou. É isso. Quando é para dar palavra de ânimo a alguém, a gente dá. Mas quando a gente está passando pelo estreito, foi a causa na vida de Marta e Maria. Agora elas perderam o seu irmão. E o desespero não as fazem ver que Jesus tinha poder para ressuscitar a Lázaro. O medo da perca, o velório, a tristeza, camuflaram na sua vista de ver
colocou uma casta, colocou uma parede, para que elas não pudessem ver que Jesus, Filho de Deus, podia ressuscitar a Lázaro. Nessa mesma passagem, nós lemos João, capítulo 11, versículo 6. Agora veja, João 11 e 35. É uma passagem na Bíblia que afirma: Jesus chorou. Jesus chora. Quando ele chega lá, João 11, 35, diz assim: Jesus chorou. E disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram. Eles não podia ele que abrir os olhos ao cego, fazer com que este não morresse. Mas Jesus estava ali incrédulo, com a incredulidade daquele povo. Viu ele ressuscitar, viu ele fazer alguém ver, viu ele fazer alguém andar, mas não podia acreditar que o Senhor podia fazer algo maior ainda. Maria disse, já gritou dizendo: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Irmãos, a nossa fé é limitada. Quando chega o desespero, a gente se apavora, a gente acha que não tem mais jeito. Mas escuta bem. A palavra diz que Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinham posto uma pedra. Para chegar no túmulo de Lázaro, tinha um acesso, tinha uma porta, tinha uma pedra no caminho. Então Jesus ordenou: tirai a pedra. Aí primeiro vem Maria dizendo: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não crê nem que Jesus pode fazer algo depois de alguém morto. E lá vem Marta e diz, a Marta, a irmã do morto, diz: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Às vezes, irmãos, para a gente ver a glória de Deus, além de tirar a pedra, às vezes, para ver a glória de Deus, a gente tem que sentir a dor da morte. A gente tem que sentir o desespero de uma doença. A gente tem que sentir a cobrança humana chegar. A gente tem que sentir a perseguição para a pedra ser removida e a glória aparecer. É necessário a gente tirar as ataduras, glória. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligados com ataduras e rosto envolto no lenço. Quando lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus, tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram neles. Outros, porém, foram ter com os fariseus e foram contar os feitos que Jesus realizara. Irmão, sempre vai ter os que vão aplaudir, glorificar a Deus, se alegrar com a tua vitória, mas também terão aqueles que vão sair na fofocagem, procurando um assunto contra a tua vida, contra a tua parentela, contra a tua história, para distorcer aquilo que Jesus está fazendo.
Veja que a Bíblia diz: muitos, pois, dentre os judeus, tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, são aqueles que vêm para observar e levar aquele famoso leve e traz no adágio popular. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus havia realizado. Sempre vai haver alguém do contra, irmãos. Sempre vai haver alguém que não aceita. Sempre vai haver alguém que não acredita que Jesus pode te tirar dos mortos e te ressuscitar. E vai te dar vida. Vida em abundância. Você vai sair de uma vida pecaminosa para estar com a justificação dele. Ele vai te dar a vida eterna. Vai te fazer ressuscitar com ele. Tu serás regenerado numa vida de esperança. Ele vai fazer com que você sinta desejo de estar se consagrando todos os dias. De andarmos de um modo digno. Para que alguém veja a glória do Senhor refletida em nossas vidas. Jesus está te chamando para o arrependimento. Jesus está te chamando para o serviço. Jesus está te chamando para a prestação de contas. Jesus está te chamando para vigiar. Jesus está te chamando para casa. Mas muitas das vezes, muitas situações, alguém está como Maria. Ah, se tu chegasse antes, chegasse no tempo que ele estava doente, ele não teria morrido. Então Jesus podia curar da doença. Mas já que ele morreu, Jesus não podia fazer mais nada. Era o pensamento de Maria. E Marta diz: ei, já faz 4 dias, já até cheira mal, para que vai tirar a pedra? Tirar a pedra para sair a morte. Tirar a pedra para sair o mau cheiro. Tirar a pedra para sair a incredulidade. Tirar a pedra para sair as ataduras. Aquele lenço que cobre o teu rosto, que não deixa tu ver a glória de Deus. O próprio Jesus disse para Marta: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Jesus está falando com alguém agora nesse exato momento, através das redes sociais e também através das ondas do rádio, através desse aplicativo que você baixou aí, da Rádio Tamandaré. Ei, tira a pedra para ver a glória de Deus. Tira a pedra, creia, acredite que tu pode estar numa gruta com uma pedra lacrando a entrada, que alguém até vai dizer: está cheirando mal, o pecado já destruiu tudo que era bom. Mas Jesus está dizendo: eu te dou vida, vida em abundância, uma novidade de vida. Eu sou transformação. Eu sou mudança de história. E é isso que Jesus quer fazer na minha e na tua vida. Ele quer transformar. Ele quer mudar a minha e a tua vida. Presta atenção que eu vou encerrar já. Repetindo esta palavra. João, capítulo 11, e o versículo 6. João, capítulo 11, versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava para chegar. Presta atenção. É silêncio de Deus. E agora tu vai se desesperar? É silêncio de Deus, e agora tu vai sair da vontade dele? É silêncio de Deus, e tu vai querer ouvir o que ele tem para falar? Ou tu vai querer que ele fale o que tu queres ouvir? O silêncio de Deus já é uma resposta na verdade. O silêncio de Deus já é uma das suas respostas para mim e para você. Tente aguçar os ouvidos. Com consagração, com jejum, oração, dessa casa do oleiro, que dentro desse silêncio, Deus vai responder a você. Maria disse: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. 2 dias de silêncio, desde que a notícia chegou lá. 4 dias da morte do homem. Mas quando Jesus quer, quando ele chega,
Quando ele demonstra humildade diante de Deus, dizendo, pedindo perdão, pedindo autoridade, pedindo acesso para aquele milagre, para que a glória de Deus mais uma vez fosse mostrada àqueles que não criam. E vejam, a palavra diz que depois deste milagre, depois da ressurreição de Lázaro, muitos creram nele. É silêncio de Deus. E agora? Você vai deixar de crer nele? Pense nisso. Se alegre nisso. E mesmo que seja no silêncio, Deus está respondendo a tua petição. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Coloque essa mensagem no teu coração e aceite o silêncio de Deus, porque em breve você não vai ver somente uma cura, você vai ver uma ressurreição. E você vai dizer, foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.